Olá, boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Continuando aí a nossa empreitada, nossa missão, estou para compartilhar agora com vocês capítulos 23 e 24 de 1 Samuel, dando assim continuidade. Capítulo 23 nos fala que chegou ao conhecimento de Davi que Keila estava sendo saqueada pelos filisteus. Novamente os filisteus na história querendo tomar espaço em Israel. Mas, como sempre também, eles acabam sendo derrotados, acabam sendo mortos, porque tentam ganhar lugar num espaço de promessa de Deus que não lhes pertence, mas pertence a Israel. Interessante que hoje acontece de uma forma muito semelhante. Apesar de todo o sofrimento do povo judeu, mas nós vemos ali o estabelecimento do povo de Israel na terra deles, na terra que foi entregue por promessa e conquistada, e de volta agora, né, desde 1947, eles assumiram ali a terra deles. Então, Davi, ele consulta a Deus para saber se ele iria para a guerra, para matar, para ferir os filisteus. E a resposta de Deus foi: vai, ferirás os filisteus, livrarás Keila. Então, os homens de Davi, apesar de um certo medo, mas Davi convocou a sua tropa de elite, nem tanto de elite assim, porque haviam homens ali com muitos problemas, muitas questões não muito honrosas, né? Mas era o que Davi tinha, o que Deus entregou para Davi para ajudá-lo nesse tempo de fuga ao rei Saul. Davi consulta a Deus novamente e a resposta de Deus: desce a Keila, verso 4, te dou os filisteus nas tuas mãos. Percebemos aqui a preocupação de Davi em consultar a Deus. E nós hoje temos tido a preocupação em consultar a Deus sobre as nossas ações, as nossas decisões. Então aqui é um ensinamento já importantíssimo para a nossa vida. Davi partiu para Keila, lutou contra os filisteus, os derrotou. Diz o texto que houve um grande morticínio, e Davi salvou os moradores de Keila. O que aconteceu? Essa notícia logo vazou para Saul. Saul tomou conhecimento e num primeiro momento Saul pensa: ele entrou ali em Keila, mais ao sul de Israel, e lá tem ferrolhos, é uma cidade fortificada, murada, então ali vai ser fácil da gente ganhar e conseguirmos acabar com Davi. Lá no verso 8. Saul então desceu para tentar pegar Davi lá em Keila. Mas Davi, né, sendo avisado pelo próprio Deus, já desconfiou
e pediu ao sacerdote Abiatar, aquele filho lá de um dos sacerdotes que Saul havia matado lá no capítulo anterior, né, 85 sacerdotes que Saul mandou lá o Doeg, que não pertencia ao povo de Israel, mandou que ele matasse assim os sacerdotes. Então, Davi convoca o Abiatar, que havia trazido a estola sacerdotal, e Davi pergunta a Deus que Saul agora estava ao seu encalço. E Davi pergunta, entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Quer dizer, os moradores de Keila que eu acabei de salvar, acabei de livrar dos filisteus, eles vão me entregar a Saul? E a resposta de Deus disse que sim, que Saul estava descendo e que os homens de Keila, está lá também no verso 12, que iriam entregar Davi com todo o seu povo, mais de 1.000 pessoas, certamente seriam entregues a Saul. Então Davi se levantou também e saíram de Keila. E isso também foi anunciado a Saul, que Davi havia saído de Keila, não estava mais lá, e Saul desistiu de continuar perseguindo Davi. Davi então permaneceu, diz o texto, no deserto, em lugares andando para lá e para cá, né? E ficou na região montanhosa no deserto de Zif, um deserto também lá naquela região sul de Israel e perto do Mar Morto. E Saul procurava Davi todos os dias. Mas Davi, vendo que Saul insistia por tirar-lhe a vida, ali ficou por um tempo nesse deserto de Zif, na região de Oreza, e Jonatas foi procurar Davi, o encontrou e fez ali uma aliança, né? Jonatas e Davi, que eram amigos, amicíssimos, né? Como já nos foi dito, estabeleceu com Davi uma aliança, quando Davi fosse governar Israel, que Jonatas também estaria na linha de comando ali como segundo. Então, os moradores lá daquela região de Zif foram contar a Saul, olha, Davi está lá na região de Oreza, no outeiro de Áquila, que está no sul de Gesimon. Então deram todas as coordenadas a Saul, aonde Davi se encontrava. E Saul elogiou a atitude deles, a informação, e deu a orientação para eles: vocês vão, confirmem bem se ele está lá. E se Davi estiver por lá, eu irei lá para pegá-lo, né? Então, de fato assim aconteceu. Lá no verso 25 fala que Saul e os seus homens partiram ao encalço de Davi, né? E ele então foi e perseguiu Davi lá no deserto de Maom, naquela região ali
nas proximidades de Zif também. E diz o texto que num daqueles montes, era uma região muito montanhosa ali, o exército de Saul estava de um lado, caminhando no monte, tentando se apressar para encurralar Davi, e Davi e seus homens do outro lado do monte. Até que Deus permitiu que os filisteus estavam invadindo a terra. Aí Saul interrompe a perseguição a Davi, desiste naquele momento e vai ao encalço lá, vai para a guerra com os filisteus. Muito bem. Mas Saul cumpriu lá a sua missão, né, com os filisteus. Provavelmente os havia expulsado. E Davi agora se desloca um pouco mais e aparece lá no deserto de En-Gedi. Era uma região deserta, sim, mas também era um oásis. É até hoje um oásis. Uma região muito bonita, pena que eu tenho até fotos aqui, mas é complicado mostrar daqui, eu tenho que virar a câmera. Até hoje é uma região turística, saem excursões lá de Jerusalém, de Tel Aviv, para a região de En-Gedi, porque tem um oásis. É uma região desértica, mas também tem um oásis lá muito bonito, que é ali muito próximo ao Mar Morto. Então tem esse oásis, águas de cor azul turquesa. Tem uma cachoeira lá que eles chamam a Cachoeira de Davi, né, também. Interessante, né? Eu só conheço por fotos, mas muito provavelmente nosso amado amigo aí, o Eliseu, já deve ter colocado os pés lá em En-Gedi e ter passado ali por aquele oásis muito bonito. Então, Davi ficou ali em En-Gedi, naquele oásis, que também era uma região de cavernas. Tinham cavernas ali, tem cavernas ali. Saul, então, de volta a perseguir Davi, toma lá 3.000 homens com ele, no caso Saul, né? Toma 3.000 homens e vai ao encalço de Davi. Chegou lá nos currais de ovelhas no caminho, né? Havia ali na região de En-Gedi uma fonte d'água também, né? Então era um lugar também de águas ali, né? Naquele oásis no meio do deserto. Mas diz o texto que Saul entrou numa caverna, não é dito o nome dessa caverna, para que não confundam, não é a caverna de Adulão, que isso já aconteceu lá no capítulo anterior, capítulo 22. Né? Então aqui era uma caverna, onde Saul, diz o texto, precisou entrar nesta caverna para, qual foi ali o verso ali? Verso 3, né? Para aliviar o ventre, tá? Ou, na versão hebraica, né, se diz cobrir os pés. Em algumas Bíblias até traz essa expressão, né? Cobrir os pés. A expressão hebraica, né, para isso.
tá? Porque na verdade você permanecia numa posição de agachamento, né? Agachado, de cócoras, né? Enfim, para poder resolver, né, o seu problema do número 2, tá? Ok? Bom, e ali Davi percebeu a presença de Saul ali naquela caverna, e Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. As cavernas lá são algumas são muito grandes e profundas, né? A de Adulão é enorme, né? A pessoa na porta da caverna ela parece um palitinho, né? Porque é uma boca muito grande. E os homens de Davi já estavam lá dentro. Já estavam lá dentro e perceberam que Saul havia entrado e ali estava resolvendo o seu problema. E aí os homens de Davi entenderam que hoje é o dia para você se vingar. Hoje é o dia para você acabar com Saul aqui. E, ao contrário do sentimento dos homens liderados por Davi, Davi não tinha esse pensamento. Pelo contrário, Davi disse lá no verso 6, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então a gente vê aqui um coração totalmente respeitoso, reconhecendo a unção de Deus ainda ali sobre Saul, né? E Davi não queria encurtar ou fazer de um jeito mais humano a sua ascensão ao trono. Não, Davi não queria isso. E por isso ele chegou ali perto de Saul e provavelmente Saul havia tirado a sua capa, né, deixado em algum ponto. E ali Davi corta um pedaço, né? Um pedaço da sua capa, né? Muito bem. E depois Saul sai e Davi o chama, né? Saul. E aí Davi pergunta, por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Davi não tinha nenhum propósito de fazer o mal a Saul. Era o contrário, Saul que tinha uma gana contra Davi, né? E ele tinha um coração muito inconstante. E até mesmo porque o Espírito Santo de Deus já não andava com Saul. Mesmo que numa situação anterior, esporadicamente, ele ainda profetizou, né, da parte do Espírito de Deus. Ok. E Davi então chama Saul de longe e tenta mostrar-lhe que ele não tinha nenhum desejo de estender a mão contra ele, contra Saul. E como prova, Davi diz lá no verso 11, olha, pois, meu pai, vem aqui a orla do teu manto. Eu estou no capítulo 24 agora, né? Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. E ele cortou a sua orla e demonstrou assim a Saul que ele não tinha intenção nem alguma de matar o rei Saul. E ele chama essa questão para Deus.
Verso 12: julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Né? Então ele chama a questão e apresenta a questão ao próprio Deus. Né? Deus é quem sabe. Aqui está a prova de que que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez por questão ética, espiritual, de respeito a Deus, de temor a Deus. E diante disso, Davi acabou de falar, de expor a sua defesa, e disse Saul a Davi: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Aparentemente ele estaria aqui muito arrependido e encerrado o seu desejo a sua gana de querer pegar Davi e querer matá-lo. Mas infelizmente vamos ver na sequência que não era o encerramento aqui desta gana de Saul contra Davi. Então Saul até admite, né, que Davi seria rei, lá no verso 20 ele fala isso, e pede até para Davi para que preservasse, né, livrasse a sua descendência, lá no verso 21, e Davi, claro, assim jurou a Saul que não faria mal algum à sua casa, né? E dali Davi e os seus homens se retiraram e foram para um outro lugar, um lugar seguro. Então, interessante esses dois capítulos, 23 e 24. Vemos aqui essas questões, esses encontros aqui de Saul na perseguição a Davi, Jonatas também estabelecendo uma aliança com Davi, os homens lá da região de Zif entregando Davi a Saul, os próprios moradores de Keila, Deus revelou a Davi que eles, se Saul chegasse lá, eles entregariam Davi e os seus homens a Saul, e Saul tem que bater em retirada, né? Um povinho, aqueles povo de Keila ali, um povo um pouco ingrato mesmo, né? Também. E o encontro aqui e a prova que Davi deu ao rei Saul, que não queria fazer-lhe mal. Então, irmãos, por enquanto é isso. Que Deus nos capacite para continuarmos os nossos corações e mentes abertos na compreensão das Escrituras. Deus assim nos abençoe e nos ajude. Obrigado, meus queridos.